Olá! Que alegria ter a sua companhia aqui no dia 57 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. E hoje a gente mergulha de cabeça em um dos momentos assim mais impressionantes e transformadores de toda a Escritura, o dia de Pentecostes lá em Atos dos Apóstolos. Pode preparar o coração, viu? Porque o cenário é este. Os apóstolos estão reunidos, o céu se abre com o som de um vento muito forte, línguas de fogo pousam sobre eles. E no meio disso tudo, Pedro se levanta e uma promessa ecoa, uma promessa que define tudo. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É essa certeza que vai guiar a nossa leitura de hoje. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, a chegada do Espírito Santo em Atos com a chama do Espírito. Depois, vamos sentir a transformação do clamor ao louvor no Salmo 59. Em seguida, a gente testemunha o fogo da consagração dos sacerdotes lá em Levítico. E para fechar, vamos entender a profundidade do nome sobre todo nome no Catecismo. No final, vai ficar bem claro como o fogo de Deus consagra, transforma e salva. Vamos juntos? Então, vamos lá. A gente começa com a cena que muda a história da igreja para sempre. Imagina só. Os discípulos, ainda com medo, trancados, todos reunidos no mesmo lugar. É o dia de Pentecostes. E aí, o sobrenatural simplesmente invade o lugar. Não um barulho qualquer, não é um vento que balança as árvores. É um ruído que vem do céu, tem uma força, uma intenção. Fica claro que algo extraordinário está prestes a acontecer. A descrição é de uma força que não dá para conter, sabe? Um poder avassalador. Pensa na força de uma tempestade, mas toda concentrada ali, naquele cômodo. E não foi algo que passou rápido. A presença de Deus encheu, ocupou, dominou completamente o ambiente. Tocou cada cantinho daquela casa. E o mais importante, cada coração que estava ali. E então vem o sinal visível. Línguas que pareciam de fogo pousam sobre cada um deles. Naquele instante, eles ficam cheios do Espírito Santo e um milagre acontece. Eles começam a falar em outras línguas, movidos por esse mesmo Espírito. Do lado de fora tinha uma multidão tão enorme de judeus de todas as nações que estavam em Jerusalém para a festa. Eles ouvem aquele som, se aproximam e ficam perplexos. Cada um deles ouvia os apóstolos falando na sua própria língua. Pessoas da Mesopotâmia, da Capadócia, do Egito, todos chocados, perguntando, mas o que significa isso? Claro, alguns zombaram, né? Dizendo que eles estavam bêbados. É aí que Pedro, completamente transformado, se levanta com os outros 11 e fala com uma autoridade que ele nunca teve antes. Ele diz com firmeza, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã. E ele conecta tudo aquilo a uma promessa antiga do profeta Joel. Ele diz que aquilo que eles estavam vendo era o cumprimento da profecia. Deus estava derramando o seu espírito sobre toda a humanidade e que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. E aqui está o ponto central. A verdade que ecoa até hoje. O mesmo Espírito Santo que desceu com tanto poder naquele dia é o Espírito que nos dá força para fazer a maior de todas as confissões de fé. Como a gente vai ver daqui a pouco. A mesma força, o mesmo fogo que encheu os apóstolos de coragem está disponível para cada um de nós que fomos batizados. Essa zombaria, essa sensação de estarem cercados por um mundo hostil, nos conecta direto com o Salmo de hoje. O Salmo 59 é um lamento, um grito de Davi quando se sentia perseguido. É uma expressão muito real da angústia de quem se sentia em perigo, bem parecido com o medo que os discípulos sentiam antes do Pentecostes. Olha que jornada poderosa dentro de um único salmo. Ele começa no fundo do poço com um sentimento de abandono. Ó Deus, vós nos rejeitastes. É o grito de um coração que se sente derrotado. Mas a fé não fica ali no escuro. O salmo termina numa explosão de confiança e louvor. A vós, meu Deus, cantarei salmos porque sois minha defesa. Do clamor à certeza da proteção. Essa é a grande mensagem do salmo. E foi a experiência dos apóstolos. O medo que os prendia vira ousadia para proclamar. A angústia do salmista vira um hino de confiança. A fé em Deus tem esse poder. Transformar o nosso clamor mais profundo em um cântico de vitória. Agora, vamos voltar para esse símbolo do fogo. Se o Espírito Santo desceu como fogo em Pentecostes, a gente encontra uma prévia espetacular disso no livro de Levítico.
Do mesmo jeito que os apóstolos foram ungidos pelo Espírito para um novo sacerdócio, Arão e seus filhos foram consagrados para o sacerdócio de Israel num ritual cheio de fogo e de glória. A consagração deles foi um processo super detalhado e cheio de significado. Primeiro, a purificação. Eles foram lavados com água. Depois, a investidura, ou seja, vestiram as roupas sagradas. Em seguida, a unção com óleo. E, por fim, a expiação, onde o sangue do sacrifício consagrou o ouvir, o agir e o caminhar deles a Deus. Depois de 7 dias de consagração, no 8º dia, Arão oferece os primeiros sacrifícios pelo povo. E nesse momento, Moisés e Arão abençoam a todos, e algo extraordinário acontece. A glória do Senhor aparece, de forma visível, na frente de todo mundo. Então, da presença de Deus, sai um fogo divino, e esse fogo consome completamente o sacrifício que estava no altar. A reação do povo é imediata. Eles dão um grito de alegria e caem com o rosto no chão, em adoração. Era a confirmação de Deus sobre aquele sacerdócio. E aqui, a conexão fica claríssima. O fogo que consome o sacrifício de Arão, aceitando o seu ministério, é uma imagem do fogo do Espírito Santo descendo sobre os apóstolos. Aquele fogo os consumiu, os purificou e os preparou para um novo sacerdócio, o de anunciar o Evangelho a todas as nações. Isso nos leva direto para a proclamação de Pedro em Pentecostes. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que significa chamar Jesus de Senhor? A leitura do catecismo de hoje nos dá a chave para entender a profundidade divina desse título. O ponto fundamental é este. A palavra grega Kyrios, que a gente traduz como Senhor, era a mesmíssima palavra usada na tradução grega do Antigo Testamento para o nome impronunciável de Deus, YHWH. Então, quando os primeiros cristãos, movidos pelo Espírito Santo, chamaram Jesus de Kyrios, eles não estavam só dando um título de respeito. Eles estavam fazendo uma declaração de fé revolucionária. Jesus é Deus. O catecismo nos ajuda a entender a riqueza por trás de cada nome. Jesus significa a sua missão, Deus salva. Cristo é a sua identidade, o ungido ou Messias esperado. Filho de Deus revela seu relacionamento único e eterno com o Pai. E Senhor, como a gente viu, afirma sua soberania divina. E aqui, tudo se amarra de um jeito perfeito. O catecismo nos lembra dessa frase de São Paulo: confessar que Jesus é o Senhor, com tudo que isso significa, não é só um ato intelectual, é uma revelação, um dom, um movimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Foi o fogo de Pentecostes que capacitou os apóstolos a fazerem essa proclamação pela primeira vez na frente do mundo todo. Uau, que jornada hoje, hein? A gente viu a vinda do Espírito Santo em Atos 2, passamos do lamento ao louvor com o Salmo 59, testemunhamos a consagração do sacerdócio pelo fogo divino em Levítico e, por fim, compreendemos o poder e a divindade no nome Senhor com o catecismo. Hoje lemos Levítico capítulo 18 e 9, o Salmo 59, Atos dos Apóstolos capítulo 2, do versículo 1 ao 21 e os parágrafos 446 a 455 do Catecismo da Igreja Católica. Amanhã a gente continua junto no dia 58 de 365. Se essa caminhada está fazendo a diferença na sua fé, fica o convite para se inscrever no canal e ativar o sino para receber cada nova leitura diária. Um grande abraço e até amanhã.